Sim, a gente conversa sobre isso sim. Se precisar, a gente está aqui. Estamos juntos. Estamos juntas. Fala aí se a música tá baixinha, se tá atrapalhando, se tá boa. Me fala aí como é que tá. O tema da minha live é vida. Hoje vai 5 anos. E por que eu deixei fixada aqui a morte, se você tem medo da morte? Porque a vida, ela é todos os dias. Peraí. Tá ouvindo bem agora? Para não atrapalhar a live, né? Para não atrapalhar a live, para deixar um clima bom. Porque a nossa live hoje, o tema é vida, mas eu deixei fixada a pergunta se você tem medo da morte. Justamente por isso. A gente tem medo da morte, mas a gente não precisa, não procura viver. A gente não procura aproveitar, não procura valorizar as pessoas que estão à nossa volta. A gente não aprendeu a valorizar a vida enquanto a vida tá ótimo, que bom. A gente não aprendeu ainda a valorizar a vida, a nossa vida e a vida das pessoas que a gente mais ama, as pessoas que estão à nossa volta, nossos bens mais preciosos. Pai, mãe, filhos, irmãos, né? Primos, as pessoas mais achegadas para a gente. Por mais que a gente saiba que a vida, todo mundo fala que a vida é curta, né? A vida não é curta. Eu entendo que a vida é para ser vivida. Só que a gente não faz isso. Então, por que perguntar se você tem medo da morte com o tema vida, tema da live vida? Justamente para você refletir. Se você tem medo da morte, você tem que começar a valorizar a vida. Porque a nossa vida é uma viagem. E essa viagem, ela vai ter um fim. A gente está aqui numa corrida. Uma corrida para a gente aproveitar cada momento, cada segundo. A gente procurar estar do lado de pessoas que a gente ama, que nos proporciona bem-estar, que nos proporciona alegria, felicidade. E como é que a gente consegue fazer isso na correria do dia a dia? Hoje, se fosse há um ano atrás, há um ano atrás não, mas há 5 anos atrás, eu estaria, na verdade, há 5 anos atrás eu estava chorando, eu estava me derramando em lágrimas, porque eu não entendia e eu não aceitei por um tempo a morte do meu pai, a partida do meu pai, né? Na verdade, não é a morte, gente, a vida do meu pai, a outra vida do meu pai. Eu não entendi porque ele saiu de perto de mim. Eu não entendi porque Deus levou ele. Eu não entendi, eu julguei por que Deus levou meu pai, por que ele tirou meu pai de mim. Eu julguei muito, entende? Então, se você tem medo da morte hoje, aproveite a vida. A vida ela é diária, ela é por segundo, ela é por minuto, ela é por hora, ela é por dia. Mas ela não é por amanhã, é o hoje, é o aqui e o agora. Então, quando eu entendi isso, já era tarde. Foi tarde com meu pai, quando eu entendi. Eu entendi na hora que eu perdi ele, o quanto ele era valioso para mim. Eu entendi quando, quando eu vi que o câncer venceu a vida. Né? O câncer venceu a vida. O câncer não é a morte. O câncer é uma guerra, uma batalha do nosso corpo para sobreviver. Uma doença que está ali, as células adoecendo, criando força com o que a gente come. Meu pai partiu há 3 anos. Eu já estava consciente da partida. Aceitei, amigo. Tive que ir. O meu pai eu aceitei depois. Mas no princípio. Olha que música maravilhosa. Chegou no momento certo essa música, ó. O que vocês escutam aí? Olha que música linda. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui. Peraí. Ouvir direitinho.
estrada, eu digo pra você, então, Deus proverá. Eu demorei para entender. Demorei muito para entender. Eu sofri muito. Chorei. A empresa que eu trabalhei, ela me deu ali um período de folga, né? Ela me deu um período de descanso ali, quase uma semana, porque para mim foi muito sofrido. Foi. Eu julguei meus irmãos, eu julguei a família que estava mais perto dele, mas eu entendi que essa passagem que a gente tem, essa vida que a gente tem, ela é uma vida temporária. Nós estamos aqui temporariamente. Nós estamos aqui na Terra de passagem. E por que a gente tem que ter medo da morte? Não precisa ter medo da morte. A gente só precisa aproveitar a vida, dar valor à vida, dar valor à vida das pessoas que você ama, dar valor à vida das pessoas que estão ao seu lado, das pessoas que te achegam, que te protegem, que cuidam de você. A gente só precisa dar valor à vida. Eu entendi que o sofrimento, o nosso sofrimento, meu pai teve um infarto fulminante. O desejo dele era morrer trabalhando, porque ele era feliz quando ele trabalhava. Eu aceitei, foi muito, muito claro, traumático. E eu estava no hospital no momento da morte do meu corpo. Eu estava em casa, Bela. Eu estava em casa quando eu recebi a notícia do meu pai. Doído, né, Liguinha? Muito sofrido. Por mais que a gente esteja ali um pouco preparada, né? A gente sabe que independente, eu posso estar aqui agora e vocês amanhã ou depois da notícia que eu deixei vocês aqui sem live. Mas é que a nossa vida, eu estou ultimamente até falando muito com as meninas aqui em casa. A vida, ela é para ser vivida. Então, eu estou sempre questionando. Crianças, não esperam por mim para as coisas, né? Não espera por mim para fazer as coisas, porque é uma viagem. Quando a gente sai de casa, é uma viagem, né? Quando a gente sai para trabalhar, é uma viagem. Então, esses dias me veio clareza assim na minha mente que eu perdi muito tempo da minha vida com meu pai. Eu deixei muito, fiquei muito longe dele. Eu tentei fazer isso com a minha mãe. Eu tentei me aproximar da minha mãe, ficar tão longe dela, para que eu não sentisse o que eu senti do meu pai. Eu me sentia culpada pelo meu pai, eu me sentia frustrada, porque eu queria conseguir. Andréia, boa noite, Andréia. Seja bem-vinda, minha linda. Você deve estar se perguntando aí, né? Por que essa pergunta, se você tem medo da morte, se o tema da live é vida? É porque se você tem medo, quem tem medo da morte aí? Vai, escreve aí para mim, quem tem medo da morte? Fala para mim, Andréia, você tem medo da morte? Mas eu entendi porque realmente havia perdoado meu pai em muita coisa no passado, entre nós não. Eu e ele havia toda semana, conversaria muito, meus irmãos ficaram muito abalados. Eu acho que eu fiquei mais abalada. Eu ando com medo. Andréia, medo da morte. O que é que você pode fazer hoje para que esse medo diminua? Você já pensou? Ou por que você está ficando com medo? Você parou para refletir ali quando foi que você começou a ter medo? O que é que te causou esse medo? Você tentou parar para pensar? Se você não parou para pensar, reflita um pouquinho. Quando foi que você começou a ter esse medo? O que é que você viu? O que é que aconteceu em algum momento da sua vida que você passou a ter medo? Eu entendi que quando eu perdi meu pai, exatamente hoje, está fazendo 5 anos que eu estava enterrando ele. Ontem fez 5 anos que a gente recebeu a notícia. No dia 24, a gente recebeu a notícia às 5h15 da manhã, que ele tinha tido uma parada cardiorrespiratória e que ele não tinha aguentado. Mas ele estava com câncer, estava no último estágio do câncer, ele estava muito abalado. Boa noite para você que está no YouTube, galera que está no YouTube. Gente, a qualidade da minha câmera, do meu notebook, ela não é tão boa como a do meu celular. Então, ela fica muito escura, né? Aqui no Instagram, no meu canal do YouTube. Eu vou ver a qualidade, como é que fica depois para eu arrumar.
Mas sejam todos muito bem-vindos. Eu fico muito feliz. Depois disso, eu passei a refletir e valorizar ainda mais as pessoas que estão aqui. Como disse, além da vida, deixar um legado fazendo bem. Então, é isso que a gente precisa entender. O medo da morte como é que eu vou explicar? Que eu entendi. O medo da morte é um sinal que a sua fé está um pouco fraca. Quando eu perdi meu pai, eu desacreditei de Deus. Eu julguei, falei, por que levou meu pai? Eu só podia curar, porque eu falei mesmo, por que não curou meu pai? Por que você deixou meu pai embora? Por que levou ele? Por que não curou? Eu questionei, porque a gente sabe que Deus tem o poder para todas as coisas. Mas a gente não reflete na hora que nós fomos feitos para a eternidade, que nós fomos feitos ali para nós termos um corpo que se regenera, um corpo que está ali pronto para enfrentar tudo, e mesmo assim o corpo está forte, sabe? Quantas pessoas quebra osso, o osso volta para o lugar, se corta, volta, cicatriz, então o nosso corpo ele é para a eternidade. Só que, infelizmente, a gente estraga com a comida, com o alimento. Então, quando eu comecei a julgar Deus, eu comecei a questionar. Boa noite, Vanessa. Aí, seja muito bem-vinda, minha linda. Aí, minha filha mais velha, ela falou, me abraçou e falou assim: minha mãe, não esqueça que Deus não é culpado exatamente da morte. A morte é uma consequência dos nossos atos, é uma consequência das nossas ações. Nossas ações alimentar, nossas ações com quem a gente se mistura, né? Às vezes, sabe, essas pessoas que se envolvem com pessoas erradas, acaba morrendo por acidente, acaba acontecendo alguma situação assim, que você perde a vida, assim, sem ser o seu momento, estava no lugar errado, na hora errada, com a pessoa errada, entende? Então, eu entendi que nós podemos, sim, ter uma fé maior, acreditar mais em Deus, confiar nele, porque assim como ele deu a vida, ele também tira a vida. E eu entendi que quando ele tira a vida, não é para fazer nós sofrer, é para tirar o sofrimento da outra pessoa. Meu pai estava sofrendo muito. Meu pai estava com estágio, o último estágio do câncer, estágio 4 ali. Ele já não estava se alimentando direito. A notícia deixou ele muito para baixo. Ele acabou acreditando que ele ia ficar sem andar. O médico falou para ele que ele ia perder o movimento das pernas, porque o câncer estava no pulmão, já estava alojando na coluna. Então, tudo isso gerou para ele uma falta de vontade de viver. Ele se entregou. E tudo que ele fazia, ele dizia que por mim. Se ele comia, ele dizia que estava comendo por mim. Ele bebia porque estava bebendo por mim. Tudo que eu fazia por ele, ele dizia: eu estou fazendo por você. Mas eu sei que eu não tenho mais jeito. Então, ele se entregou. Ele praticamente se entregou ali à morte. E antes dele partir, meu sobrinho, que é batizado da igreja, levou o pastor lá e o pastor conversou com ele. Pelo visto, ele se arrependeu de tudo que aconteceu na vida dele, né? Dos erros ali. E eu entendi com tudo isso que eu aprendi foi que se a gente não valorizar a vida, não tem como chorar depois. Chorei muito, eu chorei até o ano retrasado, eu chorava pela morte do meu pai. Principalmente quando ia chegando próximo assim do prazo de fazer o período ali, né, que ia fazer ano que ele tinha falecido. Só que hoje eu falo com mais tranquilidade sobre ele, não é porque o tempo passou e eu estou esquecendo. Eu nunca vou esquecer do meu pai, eu nunca vou deixar de falar do meu pai. A única coisa que eu comecei a entender é que a única coisa que eu entendi é que a minha força, entende? Braço, sol, praia, gente. Tem alguém querendo participar da live. Eu vou aceitar aqui, deixa eu ver o que ele quer falar. Vamos ver o que ele quer falar aqui ao vivo. Ele pediu para entrar. Vamos ver se ele diz o que ele tem para compartilhar com a gente aqui. Boa noite. Cadê o Brasil Sol Praia? Eu aceitei você aqui. Deixa eu ver aqui. Que aqui? Entrou? Pera. Boa noite. Boa noite. Tudo bem?
Saiu. Caiu a ligação. A Bela, depois disso eu passei a refletir. Às vezes mais amiga mãe cuidando, hã? Cadê? Tá em cima, eu estava ali em cima. Passei a refletir, valorizar mais a minha mãe, as pessoas que estão à minha volta, né? Isso que isso deixa isso aqui eu já li, vamos lá. Sim, por isso que passei a ser mais a 1000 vezes mais amiga, mais mãe, mais filha, mais cuidadosa, tendo a consciência de que ela vai. E peço ao Espírito Santo que me dê sabedoria para passar e saber o que vai doer, saber o que vai doer. Então, Bela, a mesma coisa eu penso com a minha mãe. Tudo que eu mais queria era estar próximo da minha mãe, era para estar cuidando dela, vivendo momentos com ela. Mas a gente aprende que quando a pessoa não quer, a gente não pode forçar, né? Então, minha mãe, ela reclamou muito do frio de Curitiba, ela ficou um tempo comigo, ficou um tempo com meus irmãos, mas ela questionou muito o frio e acabou voltando para a Bahia. E eu sinto falta dela, assim, eu queria muito estar perto dela, mas o meu querer não é igual ao dela, né? Então fica difícil. Mas eu peço a Deus muito discernimento, muita sabedoria, para quando ela se for, eu ter força para entender, né? Porque quando Deus tira, não é que nem para a gente sofrer, nem para a gente nem para outra pessoa realmente ir embora. É uma forma que ele tem de reconhecer, né, o amor dele por nós e que ele precisa tirar do sofrimento, né? Aí vai ter gente que vai perguntar, mas e a morte de alguém que toma um tiro? Tá num assalto, num lugar assim, essa morte, gente, eu não sei explicar, porque não é Deus que manda alguém lá tirar a vida de outra pessoa. O que acontece quando um assalto, de alguma forma que você tiraram a sua vida, eu acredito que aquela pessoa ela faltava ter amor próprio. Ela faltava entender que a vida não é para ser tirada por qualquer pessoa. Ela precisava aprender o valor da vida dela antes que ela tirasse a da outra pessoa. Então, eu entendi que quando a pessoa vai tirar a vida da outra, quando ela faz mal para outra pessoa, a ponto de tirar a vida, é que ela não está dando conta nem de cuidar da vida dela. Então, ela se incomoda. Para não tirar a vida dela, ela tira da outra pessoa. Você vê que as pessoas que não estão muito bem com a própria vida, elas acabam tirando a própria vida. Né? E é um pecado terrível tirar a própria vida, né? A mãe também não quer morar aqui. Então, ela fica, quando quiser ir embora. A minha mãe, assim, ela vem, passa um período em Curitiba, volta, passa um período na Bahia, passa aqui em Curitiba, vai no Rio de Janeiro. Ela é turista, minha mãe é turista, ela vive assim. Então, eu tenho um texto para falar para vocês aqui, que eu vi em Eclesiastes, né? Que para a gente entender um pouquinho sobre a minha live, ela está muito assim, mais voltada à vida e à morte, para a gente entender, valorizar um pouco mais a vida, tá? Então, a gente precisa valorizar a vida, valorizar as pessoas. A Andrea falou que tinha medo de morrer, né? Estava com medo. Andrea, eu vou te dar uma dica. Nossa vida, isso vai servir para todos aqui. A nossa vida ela é uma viagem. Essa viagem, vai ter um único destino. Ela vai ter um único destino, não existe outro. É um único destino, a morte. Não adianta a gente querer se preocupar e nem antecipar e nem ter medo, porque vai acontecer uma hora ou outra. Porém, a gente precisa olhar o lado da vida. A gente precisa pegar esse ônibus, a gente precisa pegar essa viagem, dominar o nosso ônibus, dominar. Eu falo ônibus porque a gente tem família grande, né? Então a gente não dá conta de botar tudo dentro do carro. Então a gente pega um ônibus, nós somos o guia, né? O motorista dessa viagem. Então nós pegamos, enchemos o nosso ônibus, que é a nossa família, e vamos viajar. Essa viagem ela tem que ser aproveitada, ela tem que ser vivida, ela tem que ser curtida, ela tem que ser valorizada. Cada segundo, cada minuto da vida ela deve ser valorizada. Por quê? Porque no final de tudo você vai ver que vai voltar atrás, vai refletir e vai pensar: caramba, quantos momentos eu vivi com fulano ali. Em 3 meses eu tentei recuperar 30 anos. São 3 meses de vida que eu tive com ele. E eu quis aproveitar, eu quis fazer uma remissão do tempo, como o Pablo fala, né? Eu quis fazer uma remissão do tempo. Eu quis pegar 30 anos e viver tudo ele em 3 meses. E eu sinto que não foi suficiente. Por isso que eu sofri muito, porque eu me arrependi muito de não ter ligado mais para ele, de não ter falado mais com ele, de não ter ido visitar ele,
de não ter trazido ele para minha casa com saúde, para a gente aproveitar e viver momentos. As fotos que eu tenho com meu pai, eu só tenho uma foto dele, ele saudável, em 2014. A outra foto que eu tenho é ele doente. Aí as fotos que eu tenho com o momento do meu pai é ele doente. Tem gente que fala que tem que apagar, que não pode guardar foto de quem já morreu, só que eu não consigo apagar as fotos do meu pai. Porque a única lembrança que eu tenho dele, para eu olhar e ver mesmo, registrado ali, infelizmente foi ele no hospital, foi ele abraçado comigo em casa, mas ele estava no período doente. Não é uma boa lembrança. Então eu aprendi que a vida era para ser valorizada e para ser vivida. Valorize cada pessoa que está à sua volta. Aproveite cada segundo da vida com as pessoas que você tem. Porque essa viagem, só tem um destino. E quando chegar nesse destino, você tem que ter deixado história. Você tem que ter deixado lembrança, você tem que ter deixado momento. E não adianta a gente achar que se não fizer hoje, vai fazer amanhã, porque o amanhã ele ainda não existe. A gente tem que viver o hoje. O ontem já passou. O hoje estamos aqui para viver. O amanhã a gente não sabe se a gente vai estar aqui, a gente não sabe se vai chegar para nós. Então é importante a gente valorizar isso. Por isso que o tema da live é vida. Valorize a sua vida. Valorize a vida à sua volta. A morte, por que você tem medo da morte? A pergunta, né? Você tem morte. Se você tem medo da morte, valorize mais a vida. Se você tem medo de morrer, viva intensamente. Pense hoje, gente. Como assim? Caiu na live. Como assim? Gente, caiu minha live. Não sei como, mas caiu minha live e encerrou sozinha. Encerrou sozinha a minha live. Não sei o que, é que aconteceu. Vamos de volta. Vamos de volta. Vamos de volta, mulherada. Caiu, Bela. Não sei porquê, mas caiu do nada aqui. Encerrou sozinha. Deixa eu botar aqui o meu tema. Você tá bom. Caiu do nada. Então, voltemos, né? Ela caiu, encerrou, não deu nem passar volta lá. Ela só caiu e já sumiu lá. Não sei o que aconteceu. Será que é porque eu tô falando de morte? O Instagram não gostou? Não, mas ela caiu mesmo, encerrou a minha live. Encerrou a live do nada, sozinha ela encerrou. Então, eu deixei aqui, eu peguei o Eclesiastes para falar um versículo, dois versículos aqui para a gente entender. Vou baixar aqui um pouquinho. Então, eu até deixei aqui no tema da minha live no YouTube o Eclesiastes 9, 10. Deixa eu achar ele aqui. Que aí eu vou. Eclesiastes 9, 10. Que aí. 9, 6, não, 9, 10. Eu estou na Bíblia King James. Eu abri ela online aqui, a King James, para poder. Deixa eu ver, eu me fixei, gente. Comentário. Gente, que loucura meu Instagram. Vamos lá. O que é que eu peguei aqui? Eclesiastes. Deixa eu abrir aqui. Eclesiastes, o 9 e 10. Ele fala assim: se o ferro estiver. Não, cadê, gente? Não é esse, não. Peraí. Opa, não vai ler errado. 9, 6. Peraí. Eu não li errado. Peraí. É o 9 e 10. Eu deixei esse texto aqui no fixado no meu YouTube. Tudo que a sua mão achar para fazer, faça. Eclesiastes 9, 10. Tudo que a sua mão achar para fazer, faça, com toda a sua força, pois não há trabalho, nem planejamento, nem conhecimento, nem sabedoria na sepultura.
o lugar para onde você vai. É um lugar para onde todo mundo vai. Então, lá dentro, lá embaixo, não tem nada. Tudo que a gente tem está aqui em cima. Tudo que a gente tem está nas nossas mãos, está nas nossas oportunidades. Então, esse texto faz você refletir sobre você aproveitar a vida aqui, pois não vai ter outra oportunidade, não vai ter outro momento. Essa viagem, quando ela chegar ao final, não vai ter outro momento igual a esse, vai ser completamente diferente. Né? Então, eu entendi o quê? Que o meu pai ele parou de sofrer, ele saiu do sofrimento, ele não sabe o que está acontecendo, eu entendo assim, sabe? Ele não sabe o que está acontecendo, ele está descansando, ele está sem dor, ele está sem sofrimento. É o 910, Bela. É o 910. Ó, deixa eu abrir de novo. É o 910. Eclesiastes 910. Eu abri a King James. Eu quero comprar ela. Eclesiastes 9:10. Isso, 9:10. Então fala, tudo quanto a tua mão encontrar, eu abri 3 Bíblias aqui, todas 3 falam a mesma coisa. Tudo quanto tua mão encontrar para fazer, faça, conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há trabalho, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria. Entende? Então, se a gente for olhar por que ter medo da morte, se a gente pode aproveitar a vida, valorizar as pessoas que estão à nossa volta. É só isso que a gente precisa. Aí aqui tem, ó, em Eclesiastes 10:10. Não, 10:2. Eclesiastes 2:10. Que confusão. 2:10. E tudo quanto os meus olhos desejarem, não lhe neguem. Prevei o meu coração de qualquer gozo, porque o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho. Para que a gente vai ter medo da morte se a vida está aqui, a gente pode aproveitar tudo, a gente pode viver intensamente. É, a conexão minha também está ruim aqui hoje. Está pausando minha conexão. Então, ó, não tenha medo da morte. Não tenha medo da morte. Não tenha. Não tenha medo da morte. Viva. Não tenha medo da morte. Viva o hoje. Não tenha medo da morte. Viva o hoje. Esse é o mais importante. É pensar no hoje. Em vez de pensar na morte, pensa no hoje, pensa no agora, porque a morte ela vai chegar de qualquer jeito. Mas o agora, ele é momento, ele é agora, não tem como. O amanhã a gente nem sabe. O amanhã Deus proverá. O amanhã Deus proverá. Então a gente não tem certeza do amanhã. Se a gente não tem certeza do amanhã, a gente precisa viver o hoje. Vamos aproveitar o hoje, porque o amanhã ainda não chegou, a gente não sabe como vai ser o amanhã, né? Deixa eu achar outro aqui que eu vi aqui mais cedo. Ó, em Hebreus 10:10 fala assim, bom, por cuja vontade somos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita da tua vez por todas. Deixa eu abrir ele aqui para ver o que, é que ele explica mais. Quando a gente entender, a gente não passa, né, por dificuldade, por situações, né? Não tenha morte, não tenha medo da morte, viva o hoje. Não tenha medo da morte, viva o hoje. A gente só precisa aproveitar o momento. A gente só precisa viver o momento. Cada momento é importante da vida. Pega todas as situações da sua vida, tudo que é de problema. Não vive baseado no problema, vive baseado na solução. Cuida da tua saúde, cuida do teu corpo, das pessoas que você ama e vive intensamente. Vive intensamente. Cada minuto.
cada minuto tem que ser valorizado, tem que ser aproveitado, tem que ser vivido. Às vezes aqui eu vivo assim, ó, eu vivo querendo que todo mundo esteja protegido e ao mesmo tempo eu quero que todo mundo se cuide. Que não é como se eu quisesse que eles não sofressem quando eu não estiver aqui. É como se eu quisesse que eles estivessem todos preparados. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu estou sentindo isso no meu coração. Eu tenho que preparar todo mundo. Eu não vou morrer agora, né, gente? Acho que não. Mas eu estou sentindo que eu tenho que deixar todo mundo preparado. E a vontade que eu estou de estar fazendo coisas para que eles fiquem protegidos, para que fique todo mundo bem. Eu não sei explicar. Mas eu digo para você uma coisa: a vontade que eu estou de aproveitar o minuto e a vida intensamente é muito grande. Cada segundo, cada segundo. E eu estou pedindo a Deus sabedoria e discernimento para que eu consiga pegar cada momento que eu possa ter com minha família. Ainda mais hoje, ficou muito forte no meu coração. Eu abri uma live no meio do meio-dia ali, eu vindo da academia. Eu abri uma live e nessa live, está aí no meu Instagram. E nessa live eu falei. O pessoal do YouTube está aqui. Eu abri, olhar aqui também, né? Só não olhar lá. E eu fiz essa live falando sobre a nossa máquina, que é o nosso corpo. Boa noite, Janine, né? Eu não falar errado. Seja muito bem-vinda. Então, o que é que eu fiz? Eu fiz essa live e eu fiz a teoria do nosso corpo, né? Sendo um carro, sendo uma máquina, e que a gente precisa, que bom, acertei, e que a gente precisa cuidar desse carro, cuidar desse corpo, a gente precisa cuidar da nossa mente, que é o nosso motor, e que o nosso carro, ele é o veículo da nossa vida. Então, a live da tarde, eu já comecei a falar sobre o veículo da vida, que é o nosso corpo, que a gente precisava cuidar dele. E, e nessa live da agora eu falar em relação ao medo da morte, e você não ter medo da morte e viver a vida, é justamente que é isso que eu estou sentindo, que a gente tem que viver realmente hoje, o aqui e o agora, né? A gente precisa viver cada momento intensamente. Então, você que está chegando agora, a gente está falando sobre a gente está falando sobre a questão da morte, né? Para você que tem medo da morte, não tenha medo da morte. Viva o hoje. Aproveite e viver o agora. Porque a morte é uma viagem. A nossa vida é uma viagem. E só tem um destino. Não vai ter dois. É só um destino. E a gente precisa entender e valorizar a vida. E o título de hoje é que nós não tenhamos tudo que a gente puder fazer, que é o 10-10 horas. Toda hora muda esse negócio aqui, ela sai sozinha. Eclesiastes, gente. O nosso texto aqui de hoje, de reflexão, é o Eclesiastes 9:10. E na Bíblia ele está assim, ó. Tudo quanto tua mão encontrar para fazer, faça-o conforme a tua vontade, as tuas forças. Porque na sepultura, para onde tu vais, não há trabalho, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria. Então, viu o quanto é importante a gente fazer tudo o que tem que ser feito aqui? Eu aprendi muito com a morte do meu pai, muito, muito, muito. Se passaram agora 5 anos, mas foi 5 anos para tentar aprender, entender e valorizar cada minuto, cada segundo. E o quanto isso é importante, né? Quanto isso é importante a gente saber, porque a gente acha que Deus quer que a gente sofra quando leva as pessoas, nossos bem queridos, mas não é. É que o nosso corpo, ele não está preparado para perca. Porque quando nós fomos criados, o nosso corpo foi criado para a eternidade. Mas ninguém foi na eternidade ainda para voltar e falar para nós como é. Boa noite, Elaine. Ninguém foi ainda na eternidade para dizer sim, isso mesmo, para cuidar dos que ficam. E como ninguém foi na eternidade para voltar para dizer como é, a gente não entende, então a gente sofre aqui. A gente sofre toda vez que morre alguém, a gente sofre porque a gente não está com a estrutura, nosso corpo, nossa mente, a estrutura nossa emocional não foi para morrer, foi para a eternidade.
Mas como houve o pecado, a gente saiu aí da forma, né? A gente desalinhou ali, entortou a forma ali, entende? Mas se a gente fosse seguir a linha do projeto de Deus, né? E Adão e Eva não pecasse, a gente não teria acesso à morte. A gente seria eternidade. Por isso que o nosso corpo se regenera, a gente adoece e se cura, a nossa célula. Gente, vou dar um testemunho para vocês entenderem que quanto mais isso acontece na minha vida, mais a fé aumenta, mais eu acredito no amor de Deus. E por isso, cada vez mais eu alimento que é melhor viver a vida e não ter medo da morte. Vou explicar para vocês o que aconteceu comigo. Eu já curei, eu já curei pedras no rim, sem medicamento, sem tratamento, com a fé, com a força do pensamento, dizendo, verbalizando e pensando que eu já estava curada, que eu ia no médico e já não tinha mais nada ali, né? Que foi eliminado ali. Então, isso é a fé, você acreditar ali no que é impossível para o homem. Então, isso já aconteceu comigo. Pedra no rim, já aconteceu. E isso eu já trabalhava com a lei da atração, com a força do pensamento, com a fé, sem nem saber, porque eu tinha 17 anos. Quando eu consegui, quando eu tive cálculo renal, e através disso. Minha mãe me dava um chá, me dava outra coisa, e os médicos diziam que eu tinha que fazer cirurgia, porque eu estava com muito cálculo renal. Eu fiquei pesando 37 quilos com 17 anos, muito magrelinha. E aconteceu que eu consegui, entende? Eu consegui. Eu acreditava que eu estava bem, eu nunca dizia que eu estava ruim. E foi só alimentando a minha fé. Então, Deus está na minha vida desde os meus 13, 14 anos ali. Eu sempre tive fé nas coisas, sempre acreditei. Outra coisa foi que eu tive um cisto, tive alguns, não foi só um, tive alguns cistos no ovário em 1998, né? Eu estava ali com meus 18 anos, quando foi descoberto que eu fiquei sem menstruar uns 4 anos, eu fiquei sem menstruar 4 meses, e ali eu trabalhava em casa de família na época, e a minha patroa falou, opa, minha internet não está muito boa, e a minha patroa falou que eu estava, perguntou se eu estava grávida, porque eu estava sem menstruar e eu menstruava junto com ela. Eu falei ela que não, e ela achou estranho, me levou no médico, quando chegou lá, fez a ultrassom, a transvaginal, e viu que eu estava com alguns cistos. Gente, eu precisava fazer uma cirurgia para tirar os cistos, porque estava interferindo no meu ciclo menstrual. Só que a minha fé foi tão grande, a minha patroa, ela frequentava uma igreja messiânica, a igreja messiânica só tem na Bahia, eu acho, não sei, aqui não tem. Na época, ela frequentava, era batizada nessa igreja, a família dela inteira. Então, aconteceu da gente, eu começar a frequentar também. Mas não é a igreja. Para mim, não foi só a igreja, foi a minha fé. Porque se você não tem fé, você pode ir para onde for. Não vai ter a cura, não vai ter o milagre. Nós ficamos 3 meses fazendo a meditação de cura, é usado a mão, né, colocada assim no lugar, e fica ministrando onde eu orei. Esquenta o lugar, gente, esquentava o lugar. Então a gente fez isso, mas eu acreditava tanto que eu via já, eu ia no médico, o médico dizendo que não tinha mais nada ali. Eu ia no médico e eu ouvia, parecia que eu estava ouvindo a voz do médico me falando que não tinha nada ali. Aconteceu exatamente isso, com 3 meses depois. Eu fui no médico, não tinha nenhum cisto. E eu não fiz cirurgia, não tomei remédio, não fiz nada. Vai fazer 2 anos que eu dei o exame, tá? Tá guardadinho ali. Que eu fui no médico aqui em Curitiba agora, faz 2 anos, que a médica falou para mim que eu estava com um mioma. E eles passaram um remédio para o médico que queria fazer cirurgia já. Ai, vamos tirar a cirurgia, vamos fazer cirurgia, você vai ter que tirar o útero, porque o mioma, né, tá pequeno, mas vai crescer, vai parecer que é horrível, que não sei o quê. E eu sei que o mioma é ruim, porque eu conheço pessoas que já tiveram mioma de quilos, parecendo bebê. Só que eu não aceitei isso para minha vida. Eu não aceito nada de ruim, eu não aceito doença, eu não aceito nada. A única coisa que eu aprendi a aceitar foi as coisas boas de Deus na minha vida. Quando esse médico falou que precisava tirar o meu útero, eu falei assim, peraí, algo de errado não está certo. O que está acontecendo? Como assim tem que tirar o meu útero? Como assim eu vou precisar tirar o meu útero? Eu vou precisar fazer coisas diferentes? Eu vou precisar viver como?
como assim? Não, isso não pode acontecer. Entende? Eu não queria aceitar. Eu falei, não, não tem como. Aí ele falou, não, porque é complicado isso, você ficar com isso aí, né? O mioma, ele vai lhe causar mal, e eu tenho o DIU, Mirena, que vence agora, eu vou tirar agora. E ele falou que ia atrapalhar, que era perigoso, mas eu falei para ele que, eu tipo assim, como pode? Eu ia tirar R$ 6.000 para fazer uma cirurgia que eu ia tirar meu útero, com 41 anos. Eu falei, não, algo de errado está, senhor. Eu falei, senhor, eu não aceito isso, não é possível. Não é possível, eu sou uma mulher saudável, eu não sou infinitamente eterna para não morrer, para não adoecer. Mas eu não aceito isso que ele está me falando, eu não vou tirar o meu útero. Eu não vou tirar, eu não aceito. E o que aconteceu foi isso, que eu cheguei a ponto de quase fazer a cirurgia, porque eu fiquei desesperada. Falei para meu marido, não, o médico falou que é complicado. Aí depois eu parei para refletir e falei, não, peraí. Aí eu tenho muito hábito de ler aquele livro, As Leis Dinâmicas da Prosperidade, O Poder do Subconsciente. Eu comecei a assistir, já assistia, né? Eu aumentei mais em assistir O Segredo, o documentário do Segredo. Eu assisti O Segredo todos os dias, esse documentário. Eu ouvia o livro As Leis Dinâmicas da Prosperidade todos os dias. Eu, eu lia, ouvia também o audiobook, O Poder Subconsciente, todos os dias. E isso foi me alimentando a fé de que eu poderia curar o meu corpo, que a minha mente produz, e se ela produz, o meu corpo é obrigado a obedecer. E eu comecei a praticar isso. Vai fazer 2 anos. Agora é dia 27, eu tenho uma consulta com o ginecologista que vai tirar o meu DIU e eu vou fazer a transvaginal para ver. Eu tenho certeza que não vai ter nada aqui dentro, porque 2 anos, um mioma com 2 anos, depois eu vou pesquisar na internet, peraí. Quanto o tamanho que fica um mioma com 2 anos? Ele falou que estava ali, mais ou menos do tamanho de um caroço de feijão. Era milímetros ali que ele estava, acho que 13 milímetros. Era bem pequenininho que ele falou, mas que o mioma crescia muito rápido. Ó, vou ver aqui, ó, 2 anos, né? 2 anos, 2 anos. Qual o tamanho do mioma? Qual o tamanho de um mioma? Só para eu ter ideia, entende? Aí ele falou que era por causa do DIU, que eu ia ter que tirar o DIU, né? E se eu não quisesse tirar o útero, eu ia tirar só o mioma, tá? Mas eu não aceitei de forma nenhuma. E eu meditei sobre isso. E medito até hoje. Eu não aceito doença nenhuma em meu corpo. Entende? Então, isso é a fé. Isso é você não ter medo. Isso é você acreditar que o que os médicos não acreditam, você coloca nas mãos de Deus que ele faz por você. Ó, deixa eu ver se aparece. Não apareceu. Eu quero ver aqui o tamanho. 2 anos de mioma. Peraí. Tamanho de um mioma com 2 anos. Sem tratamento. Porque eu não fiz nenhum tratamento. Eu não fiz nenhum tratamento. Então, eu acredito que quando você vive intensamente o dia de hoje, vivendo hoje, você não precisa ter medo da morte, porque o hoje é o mais importante, né? Como a nossa vida é uma viagem e o destino dela é a morte, você não tem para onde correr, um dia vai chegar, então não tenha pressa, viva o hoje, viva o agora. Aproveite cada minuto, cada segundo, entende? Deixa eu ver aqui. Eu vou olhar, que eu preciso saber. Mas eu digo para vocês uma coisa: eu consegui, com a fé e o poder da minha mente, que a gente usa muito a fé, acreditar no impossível, a pedra no rim, que não foi uma só, saiu na minha urina, no rim saiu na minha urina, o cálculo, os cistos no ovário, e agora eu vou ter essa certeza, terça-feira, dia 27, de que não existe mioma nenhum dentro de mim, que não tem nada dentro de mim, a não ser o que Deus me deu, com muita saúde, né? Tá tudo certinho, olha, tudo perfeito. Porque o médico falou que ele fez o diagnóstico e me desesperou para tirar o útero, para ele, porque era pago, era R$ 6.000, e aí eu falei para ele que eu já tinha 3 filhas,
E ele entendeu que então, se eu já tinha 3 filhas, 41 anos, não precisava mais de útero, né? Mas ele precisava do dinheiro. Mas aí eu falei, não fiz, até hoje eu tenho um remédio dele aqui também. Se eu não joguei fora, até hoje tem um remédio. Nunca nem abri o remédio para tomar. Eu não tomo remédio, não adoeço meu corpo com remédio de jeito nenhum. Tá pra, acho que tá pra vir, se for, se tiver que vir, tem uma doença muito forte, eu tomar remédio. Eu não tomo remédio, gente. Eu acredito no hoje, vida, na saúde, no que a gente come, nos cuidados que a gente tem. E eu vou falar para vocês, viu? Dia 20, na live do dia 27, eu vou mostrar o resultado do meu exame passado, de 2 anos atrás, e o resultado do meu exame agora, que eu tenho certeza, certeza absoluta, com a fé que eu tenho em Deus, eu tenho certeza que não vai ter nada, que não tem nada. Mas em 2 anos, o mioma, quem já ouviu falar de mioma sabe, em 2 anos, o mioma, ele não vai estar do mesmo tamanho que ele cresce. Ele é igual a gravidez. Então, ó, agora em março eu fiquei com meu abdômen trincado, participei do campeonato, meu abdômen ficou trincado, a barriguinha trincada, eu não sinto nada, né? Então, assim, eu não sei. Eu acho que foi só mesmo para testar minha fé que apareceu ali. Mas, gente, não tenha medo da morte, né? Essa live é em homenagem a meu pai e para motivar a vocês a viver o dia, a viver o hoje, a viver o agora, a cuidar da saúde, a cuidar de quem está perto de você, das pessoas que você ama, né? Porque não adianta a gente querer, não adianta a gente querer reclamar depois, porque depois que se vai, você não pode voltar atrás para consertar. Boa noite, Cássio. Boa noite, Luzi. Luiz. Boa noite. Meninos, vocês que entraram agora, fala para mim aí. Vocês têm medo da morte? Aí vocês vão falar assim, nossa, Ed, que live é essa? Aí eu vou falar, gente, a live é essa porque a gente tem que aproveitar a vida. No meu story eu coloquei ali que o tema da live é vida. Por que eu estou falando de morte? Porque o mais importante é a vida. E tem gente que se preocupa com a morte. Depois não tem como voltar. Quantas vezes eu pensei em voltar e viver momentos que eu não vivi com meu pai? Então não espere perder as pessoas para você se arrepender de não ter vivido com elas. Esse o tema da minha live é esse, justamente por isso, para você aproveitar a vida com as pessoas que você ama, para você estar mais perto, estar mais presente, porque eu não fui presente com meu pai, eu não fui do jeito que eu deveria. Gente, deixa eu te falar. E eu era para meu pai aquela filha que tinha seguro de vida para cabelo. Olha como meu pai era para mim. Eu era o tesouro dele. Era muito lindo. Eu lembro de como ele me cuidava quando eu era criança, como ele me tratava. Entende? Ele me colocou, ele fez um seguro de vida para o meu cabelo. Meu cabelo é cacheado hoje, mas não era cacheado. Meu cabelo era tão liso, mas tão liso, que eles me chamavam de Cabo Verde, Morena do Cabo Verde, naquela época, né? Então, assim, era muito. Eu tenho uma parte do meu cabelo aqui embaixo que é liso, liso, liso. Meu cabelo era muito liso, eu não ficava nada, não amarrava nada. Com o tempo foi mudando. Mas naquela época, eu tinha ali meus 4, 5 anos, eu me lembro. O meu pai ele fez um seguro de vida para mim. Ele fez um seguro de vida e ele fez um seguro de cabelo. O meu cabelo tinha um seguro. Se acontecesse alguma coisa com o meu cabelo, meu pai recebia o dinheiro. Gente, como é que era, gente? É muito lindo. O cuidado dele comigo, quando eu saía na rua. Então, quando criança, a gente aproveitou muito, a gente viveu muito. Mas depois que eu fiz ali uma certa idade, de 14, 15 anos, que eu comecei a trabalhar fora, aí a gente se afastou. Aí, com 18 anos, eu tive meu primeiro casamento. Aí a gente se afastou mais ainda, porque aí eu fui morar com o marido. Aí a gente não tinha tanto tempo de ficar juntos e aproveitar momentos. Então, por experiência vivida, não tenha medo da morte, só viva o hoje com as pessoas que você ama. Essa live é para você refletir sobre o que você está fazendo na sua vida com as pessoas que você ama. O que é que você está proporcionando para elas? O que é que você está dando de melhor para elas? Não é bens materiais, gente. O maior defeito do ser humano é se preocupar em querer presentear. Quantos pais hoje fazem assim, ó? Fica longe dos filhos e chega em casa e fala: toma, filho, um carro para você, um brinquedo.
Não é isso que a criança quer. Não é isso. Eles querem carinho, amor, atenção, presença. E não adianta depois que ele dá presença, porque não tem como voltar atrás. Então, viva o hoje. Em vez de você ter medo da morte, viva o hoje. Entende? Não tenha medo da morte, viva o hoje. O tempo não é dinheiro, o tempo é vida. Isso mesmo. O nosso tempo é vida. Não tenha medo da morte, viva o hoje. Viva intensamente o hoje. Porque depois não tem como voltar. Moraes Motiva entrou. Obrigada, seja muito bem-vindo. Então, não tenha medo da morte, viva o hoje, viva intensamente, aproveite, porque não tem como voltar. E aí, quando eu me lembro como meu pai me tratava, eu ficava triste. Agora não, mas eu ficava triste. Obrigada pelos coraçãozinhos. Manda coraçãozinho, é tão bonitinho ver os corações subindo. Quando eu tô na live de vocês, ó, eu fico ali com um coraçãozinho ali o tempo inteiro, ó. Boa noite mesmo. Até uma nova semana. Se inicie com uma ótima reflexão. E como estamos valorizando nossa vida e o tempo que temos. É sobre isso mesmo, Bela. Passamos uma excepcional noite e uma excepcional semana. Isso mesmo. Vamos fazer uma excepcional semana. Vamos cuidar mais da nossa família, vamos ficar mais perto, vamos se aproximar mais. A Ivana também entrou. Seja muito bem-vinda, Ivana. O tema da nossa live é vida e a pergunta é se você tem medo da morte. Esses dois temas é para você refletir. Esses dois assuntos é para que nós, refletimos sobre o quão valioso é a nossa vida, o quão valioso é a nossa família, o quanto a gente tem que aproveitar o hoje, porque a morte, ela vai chegar um dia, querendo ou não. Estamos juntos até depois do fim. Mas enquanto estamos, vamos ficar juntos até depois do fim, vamos viver o hoje, aproveitar o hoje, né, o agora. Vamos aproveitar intensamente, porque o nosso ônibus, a reflexão para vocês pensarem também. O meu maior medo é não viver intensamente. Isso mesmo. A gente precisa trabalhar o viver intensamente, o viver todo dia, o viver cada segundo. Porque a vida nossa, gente, a vida nossa é um segundo. A nossa vida é um segundo. A Bela teve aqui, o pai dela foi infarto. É um segundo. Não é uma questão de horas, não. A nossa vida é um segundo. Vamos cuidar de nós e cuidar dos outros. Isso mesmo, vamos cuidar de nós e cuidar dos outros. Primeiro